Carlos Castaneda, A Arte de Sonhar. Capítulo 5. O mundo dos seres inorgânicos. Cumprindo meu acordo de esperar que Dom Juan iniciasse qualquer comentário sobre sonhar, apenas em casos de necessidade, eu pedia conselho. Mas em geral ele não somente parecia relutante em tocar no assunto, parecia ficar descontente comigo. No meu entender, a confirmação de que ele estava desaprovando era o fato de sempre minimizar a importância de qualquer coisa que eu tivesse realizado. Para mim, naquela época, a existência animada dos seres inorgânicos havia se tornado a parte mais crucial dos exercícios de sonhar. Depois de encontrá-los nos sonhos, e especialmente depois de minha luta no deserto, nas proximidades da casa de Dom Juan, eu deveria estar mais disposto a ver sua existência como uma coisa séria. Mas todos aqueles acontecimentos tiveram o efeito oposto. Fiquei inflexível e usava de subterfúgios para negar sua existência. Então tive uma mudança de disposição e decidi conduzir uma pesquisa objetiva sobre eles. O método dessa pesquisa exigia que eu primeiro compilasse um registro meticuloso de tudo que transpirasse em minhas sessões de sonhar, e em seguida que usasse esse registro como uma estrutura para descobrir se meus sonhos provavam ou negavam alguma coisa sobre os seres inorgânicos. Cheguei a escrever centenas de páginas de detalhes meticulosos, porém sem sentido, quando deveria estar claro para mim que existiam evidências de sua existência praticamente a partir do início da pesquisa. Demorei apenas algumas sessões para descobrir o que pensara ter sido a recomendação de Dom Juan, o ato de suspender o julgamento e deixar que os seres inorgânicos viessem até mim. Era o mesmo processo usado pelos feiticeiros da antiguidade para atraí-los. Ao deixar que eu descobrisse isso sozinho, Dom Juan estava simplesmente seguindo seu treinamento de feitiçaria. Ele havia observado repetidamente que era muito difícil para eu abrir mão de suas muralhas, mesmo através de treino. Uma das maiores linhas de defesa do eu é a racionalidade. E esta é não apenas a linha de defesa mais durável, como também a mais ameaçada quando se trata dos atos e das explicações da feitiçaria. Dom Juan acreditava que a existência dos seres inorgânicos é uma das maiores ameaças à nossa racionalidade. Em meus exercícios de sonhar, eu tinha um método estabelecido. Seguia todos os dias sem qualquer desvio. Primeiro buscava observar cada item concebível de meus sonhos, e em seguida procurava mudá-los. Posso dizer sinceramente que observava universos de detalhes em sonhos após sonhos. Normalmente chegava um momento em que minha atenção sonhadora começava a se desvanecer, e a sessão de sonhar terminava com eu caindo no sono e tendo sonhos muito comuns, sem nenhuma atenção sonhadora, ou acordando e ficando sem qualquer condição de dormir. Mas de vez em quando, como Dom Juan havia descrito, uma corrente de energia estranha, um batedor, como ele chamara, era injetado em meus sonhos. Ter sido alertado ajudou-me a ajustar minha atenção sonhadora e a ficar alerta. Na primeira vez em que percebi uma energia estranha, eu estava sonhando que fazia compras numa loja de departamentos. Ia de balcão em balcão procurando antiguidades. Finalmente encontrei uma. A incongruência de procurar antiguidades numa loja de departamentos era tão óbvia que me fez rir, mas assim que encontrei uma, esqueci disso. A antiguidade era o castão de uma bengala. O vendedor disse que era feito de irídio. Disse também que era uma das substâncias mais duras do mundo.
Era uma peça esculpida, a cabeça e os ombros de um macaco. Para mim parecia Jade. O vendedor mostrou-se insultado quando eu insinuei que poderia ser Jade, e para provar o que dizia, jogou o objeto com toda a força no chão cimentado. Ele não se quebrou, mas ricocheteou como uma bola e em seguida saiu voando como um disco de frisbee. Seguiu. O objeto desapareceu atrás de algumas árvores. Corri para procurá-lo e encontrei, agarrado no chão, havia se transformado numa bengala inteira. Extraordinariamente linda, negra e de um verde profundo. Desejei-a e quis ficar com ela. Agarrei-a e lutei para arrancá-la do chão antes que aparecesse outra pessoa. Mas por mais que tentasse, não conseguia soltá-la. Fiquei com medo de parti-la se tentasse arrancá-la, sacudindo de um lado para o outro. Então comecei a cavar ao redor com as mãos. Enquanto eu cavava, ela começou a se derreter, até sobrar apenas uma poça de água esverdeada. Fiquei olhando. De súbito a água pareceu explodir, transformou-se numa bolha branca e em seguida desapareceu. Meu sonho continuou com outras imagens e outros detalhes que não eram tão notáveis, mesmo sendo claros como cristal. Quando contei a Dom Juan sobre esse sonho, ele disse: "Você isolou o batedor. Os batedores são mais numerosos quando nossos sonhos estão na média normal. Os sonhos dos feiticeiros são estranhamente livres de batedores. Quando aparecem, eles são identificáveis pela estranheza e pela incongruência." Que tipo de incongruência, Dom Juan? A presença deles não faz nenhum sentido. Muito poucas coisas fazem sentido no sonho. Apenas nos sonhos comuns as coisas são absurdas. Eu diria que é assim porque mais batedores são injetados neles, devido ao fato de as pessoas comuns estarem sujeitas ao maior ataque por parte do desconhecido. Sabe por quê, Dom Juan? Na minha opinião, o que acontece é um equilíbrio de forças. As pessoas comuns têm barreiras estupendamente fortes para proteger-se desses ataques. Barreiras como as preocupações quanto ao eu. Quanto mais barreiras, maior o ataque. Sonhadores, por outro lado, têm menos barreiras e menos batedores em seus sonhos. Parece que as coisas absurdas desaparecem dos sonhos dos sonhadores, talvez para assegurar que eles captem a presença dos batedores. Dom Juan me aconselhou a prestar atenção e a lembrar cada detalhe possível do sonho que eu tivera. Chegou a pedir que eu repetisse o que havia contado. Você me desconcerta, falei. No momento não quero ouvir nada sobre o meu sonhar. No outro quero. Existe alguma ordem nas suas recusas e aceitações? Pode apostar que existe uma ordem por trás disso tudo, disse ele. É provável que um dia você faça o mesmo com outro sonhador. Alguns itens são de importância vital, porque se associam ao espírito. Outros são totalmente sem importância, por estarem associados à nossa personalidade condescendente. O primeiro batedor que você isola estará sempre presente, sob qualquer forma, até mesmo do irídio. A propósito, o que é irídio? Não sei bem, falei com total sinceridade. Era só o que faltava. E o que você vai dizer se descobrir que é uma das substâncias mais duras do mundo? Os olhos de Dom Juan brilhavam de prazer, enquanto eu ria nervoso com aquela possibilidade absurda que, como descobri depois, era verdadeira. A partir de então comecei a perceber a presença de itens incongruentes em meus sonhos. Assim que aceitei o esquema de categorização que Dom Juan fizera sobre a energia estranha nos sonhos, concordei totalmente com ele que os itens incongruentes eram invasores estranhos em meus sonhos. Depois de isolá-los, minha atenção sonhadora sempre se concentrava neles com uma intensidade que não ocorria sob nenhuma outra circunstância. Outra coisa que percebi era que, sempre que uma energia estranha invadia meus sonhos, minha atenção sonhadora precisava trabalhar duro para transformá-la num objeto conhecido. A falha de minha atenção sonhadora era sua incapacidade de realizar totalmente essa transformação.
e o resultado era um item degradado, praticamente desconhecido para mim. Então a energia estranha dissipava facilmente, e o item degradado desaparecia, transformando-se numa bolha de luz que era rapidamente absorvida por outros detalhes prementes do sonho. Quando pedi que Dom Juan comentasse o que estava acontecendo, ele disse: nesse ponto do seu sonhar, os batedores são espias mandados pelo reino inorgânico. Eles são muito rápidos, ou seja, não ficam por muito tempo. Por que diz que eles são espias? Dom Juan, eles vêm em busca de consciência potencial. Eles têm consciência e objetivo, ainda que incompreensível para nossas mentes. Comparáveis talvez à consciência e ao objetivo das árvores. A velocidade interna das árvores e dos seres inorgânicos é incompreensível para nós porque é infinitamente mais lenta em comparação com a nossa. O que o leva a dizer isso, Dom Juan? As árvores e os seres inorgânicos duram mais do que nós. São feitos para permanecer fixos. São imóveis, no entanto, fazem tudo se mover ao seu redor. Quer dizer, Dom Juan, que os seres inorgânicos são estacionários como as árvores. Certamente. O que você vê nos sonhos como hastes brilhantes ou escuras são sua projeção. O que ouve como a voz do emissário do sonho é igualmente sua projeção. O mesmo ocorre com seus batedores. Por algum motivo insondável, senti-me avassalado por aquelas afirmações. Fiquei subitamente cheio de ansiedade. Perguntei a Dom Juan se as árvores também tinham projeções como aquelas. Tem, disse ele, mas suas projeções são ainda menos amistosas com relação a nós do que os seres inorgânicos. Sonhadores nunca as procuram, a não ser que estejam num estado de profunda afabilidade com as árvores, um estado muito difícil de se alcançar. Nós não temos amigos nessa terra, você sabe. Riu e em seguida acrescentou: não é nenhum mistério. Pode não ser mistério para você, Dom Juan, mas para mim é, sem dúvida que é. Nós somos destrutivos. Antagonizamos cada ser vivo nessa terra. Por isso não temos amigos. Senti-me tão mal que desejei interromper totalmente a conversa. Mas uma compulsão me fez voltar ao tema dos seres inorgânicos. O que você acha que eu deveria fazer para seguir os batedores? Por que diabo você iria querer segui-los? Estou fazendo uma pesquisa objetiva sobre os seres inorgânicos. Você está brincando com a minha cara, não é? Achei que tivesse irremovível em seu ponto de vista de que os seres inorgânicos não existem. Seu tom de zombaria e sua gargalhada deixaram claro o que achava e sentia sobre minha pesquisa objetiva. Mudei de ideia, Dom Juan. Agora eu quero explorar todas essas possibilidades. Lembre-se, a espreita dos seres inorgânicos era o campo dos feiticeiros antigos. Para chegar lá, eles fixaram com toda a tenacidade sua atenção sonhadora nos itens dos sonhos. Desse modo, podiam isolar os batedores. E quando estava com os batedores em foco, gritavam o intento de segui-los. No instante em que verbalizavam esse intento, eles iam puxados pela energia estranha. É simples assim, Dom Juan? Ele não respondeu. Somente riu, como se me desafiasse a fazê-lo. Em casa fiquei cansado de tanto buscar o que Dom Juan realmente queria dizer. Eu estava totalmente relutante em considerar que ele poderia ter descrito um procedimento real. Um dia, depois de ficar sem ideias, sem paciência, baixei a guarda. Num sonho eu tive a atenção desviada por um peixe que subitamente saltou de um lago junto ao qual eu andava. O peixe sacudiu-se junto aos meus pés, e em seguida voou como um pássaro de asas coloridas, pousou num galho, mas continuava sendo um peixe. A cena era tão absurda que galvanizou minha atenção sonhadora. Soube instantaneamente que aquilo era um batedor. Um segundo depois, quando o peixe-pássaro transformou-se num ponto de luz, gritei meu intento de segui-lo. E aconteceu exatamente o que Dom Juan dissera.
Saí para outro mundo. Voei por um túnel aparentemente escuro, como se fosse um inseto sem peso. A sensação do túnel terminou de súbito. Era exatamente como se eu tivesse sido espremido de um tubo e um impulso me fizesse bater contra uma imensa massa física. E eu estava quase tocando-a. Não conseguia ver seu fim em qualquer direção para onde olhasse. A coisa lembrava tanto os filmes de ficção científica que fiquei absolutamente convencido de ter construído aquela visão do mundo como construímos um sonho. Por que não? Meu pensamento era que, afinal de contas, eu estava dormindo, sonhando. Parei para observar os detalhes do sonho. O que eu estava vendo parecia uma esponja gigantesca. Era porosa e cheia de cavernas. Não conseguia sentir sua textura, mas parecia áspera e fibrosa. Tinha uma cor marrom escura. Então senti um choque de dúvida sobre se aquela massa silenciosa era apenas um sonho. Ela não mudou de forma enquanto eu olhava. Também não se moveu. Enquanto eu olhava fixamente, tive a impressão completa de uma coisa real, mas estacionária. Estava plantada em algum lugar e tinha uma atração tão poderosa que eu era incapaz de desviar a atenção sonhadora para examinar qualquer outra coisa, inclusive eu mesmo. Uma força estranha, que eu nunca antes encontrara no sonhar, me havia agarrado. Em seguida senti claramente que a massa havia liberado minha atenção sonhadora. De súbito toda a minha consciência concentrou-se no batedor que me havia trazido para ali. Parecia um vagalume na escuridão, pairando acima de mim. Em seu reino ele era uma bolha de pura energia. Eu conseguia ver seu crepitar energético. Parecia estar cônscio de minha presença. Subitamente ele mergulhou e tocou-me, ou me picou. Não senti seu toque, mas sabia que ele estava me tocando. Era uma sensação espantosa e nova, como se uma parte minha que não estivesse ali houvesse sido eletrificada pelo toque. Ondas de energia me atravessaram, uma depois da outra. Daquele momento em diante, tudo em meu sonhar ficou muito mais real do que antes. Achava difícil manter a ideia de que estava sonhando dentro de um sonho. E a essa dificuldade precisei acrescentar a certeza de que, com seu toque, uma conexão energética comigo. Eu sabia o que ele queria que eu fizesse no momento em que ele parecia me puxar ou empurrar. A primeira coisa que fez foi me empurrar através de uma enorme caverna ou abertura na massa física diante de mim. Assim que entrei naquela massa, percebi que o interior era tão homogeneamente poroso quanto o lado de fora, porém com uma aparência muito mais lisa, como se a aspereza houvesse sido lixada. O que eu olhava era uma estrutura parecendo a imagem ampliada de uma colmeia. Havia incontáveis túneis geométricos indo em todas as direções. Alguns subiam ou desciam verticalmente, outros iam para a direita ou para a esquerda, faziam ângulos uns com os outros, ou subiam ou desciam em rampas de ângulos variados. A luz era fraca ali dentro, mas tudo era perfeitamente visível. Os túneis pareciam vivos e conscientes. Eles tremulavam. Eu olhava e a percepção de que estava vendo me chocou. Aqueles eram túneis de energia. No instante dessa percepção, a voz do emissário do sonho rugiu em meus ouvidos, tão alto que não pude entender o que ele dizia. Mais baixo! Gritei com impaciência incomum. Percebi que se falasse, eu bloqueava a visão dos túneis e entrava num vácuo onde só conseguia escutar. O emissário modulou sua voz e disse: "Você está dentro de um ser inorgânico. Escolha um túnel, poderá até mesmo viver nele." A voz parou por um instante e em seguida acrescentou: "Isto é, se você quiser." Não consegui me obrigar a dizer nada. Estava com medo de qualquer afirmação que pudesse dizer o oposto do que eu pretendia.
Existem vantagens infinitas para você, prosseguiu a voz do emissário. Pode viver em quantos túneis quiser. Cada um deles irá ensinar uma coisa diferente. Os feiticeiros da antiguidade viveram assim e aprenderam coisas maravilhosas. Senti sem qualquer sensação que o batedor me empurrava para trás. Parecia que desejava me fazer andar. Peguei o primeiro túnel à direita. Assim que entrei, alguma coisa me fez perceber que não estava andando naqueles túneis. Estava pairando, voando. Eu era uma bolha de energia parecida com um batedor. A voz do emissário soou em meus ouvidos de novo. Sim, isso é apenas uma bolha de energia. Falou reafirmando o que eu já sabia. Mas sua redundância me trouxe um alívio imenso. Está flutuando dentro de um ser inorgânico. E assim que o batedor deseja que você se movimente neste mundo. Quando tocou, ele mudou para sempre. Agora você é praticamente um de nós. Se quiser ficar aqui, basta verbalizar seu intento. O emissário parou de falar e a visão do túnel retornou. Mas quando falou de novo alguma coisa, foi ajustada. Não perdi a visão daquele mundo. Continuava podendo escutar a voz do emissário. Os feiticeiros antigos aprenderam tudo que podiam sobre sonhar ficando aqui conosco, disse ele. Eu ia perguntar se eles aprenderam tudo o que sabiam apenas vivendo naqueles túneis, mas antes de verbalizar minha pergunta, o emissário respondeu. Sim, eles aprenderam tudo apenas vivendo dentro dos seres inorgânicos. Para viver dentro deles, tudo que os feiticeiros antigos precisavam era dizer isso. Do mesmo modo que para chegar aqui, bastou você verbalizar o seu intento, alto e claro. O batedor me empurrou, sinalizando para que eu continuasse em movimento. Hesitei e ele fez alguma coisa equivalente a me empurrar com tanta força que voei como uma bala através de túneis infinitos. Finalmente parei porque o batedor parou. Flutuamos por um instante e em seguida caímos num túnel vertical. Não sentia mudança drástica de direção. No que tangia a minha consciência, eu continuava seguindo paralelo ao chão. Mudamos várias vezes de direção com o mesmo efeito perceptivo. Comecei a formular um pensamento sobre minha incapacidade de sentir que estava me movendo para cima ou para baixo quando ouvi a voz do emissário. Acho que você vai se sentir mais confortável se engatinhar em vez de voar. Você também pode se mover como uma aranha ou uma mosca, para cima, para baixo, ou de cabeça para baixo. Parei instantaneamente. Era como se estivesse flutuando e de súbito ganhasse algum peso que me puxou para o chão. Não pude sentir as paredes do túnel, mas o emissário estava certo quanto a me sentir mais confortável engatinhando. Neste mundo você não precisa ficar preso pela gravidade. Ele disse o que, claro, eu estava em condições de perceber sozinho. Também não precisa respirar. E só para sua consciência. Pode manter a visão e ver como vê em seu mundo. O emissário parecia estar decidindo se deveria acrescentar mais coisas. Tossiu como alguém limpando a garganta e disse: a visão nunca é prejudicada, de modo que o sonhador sempre fala sobre o sonhador em termos do que vê. O batedor me empurrou para um túnel à direita. Era um tanto mais escuro do que os outros. Para mim, num nível absurdo, parecia mais aconchegante do que os outros, mais amigável, ou até mesmo conhecido. Passou por meu pensamento a ideia de que eu era parecido com aquele túnel, ou que o túnel era parecido comigo. Vocês dois já se encontraram antes, disse a voz do emissário. Perdão, falei. Eu tinha entendido o que ele dissera, mas a afirmação era incompreensível. Vocês dois lutaram, e por causa disso agora um carrega a energia do outro. Pensei que a voz do emissário guardava um toque de malícia ou de sarcasmo. Não, não é sarcasmo, disse ele. Estou feliz que você tenha parentes entre nós. O que quer dizer com parentes? Perguntei. A energia compartilhada cria afinidade. A energia é como o sangue. Fiquei incapacitado de dizer qualquer coisa. Senti claramente choques de medo. Medo é uma coisa ausente neste mundo, disse o emissário. E essa foi a única afirmativa inverídica.
Meu sonhar terminou ali. Fiquei tão chocado com a nitidez de tudo e com a impressionante clareza e continuidade das afirmações do emissário, que não pude esperar para contar para Dom Juan. Fiquei surpreso e perturbado quando ele não quis ouvir minha narrativa. Não falou, mas tive a impressão de que ele acreditava que tudo fora produto da minha personalidade condescendente. Por que está agindo assim comigo? Perguntei. Está desgostoso? Não estou desgostoso com você. O problema é que eu não posso falar sobre essa parte do seu sonhar. Você está completamente sozinho nesse caso. Eu disse que os seres inorgânicos são reais. Você está descobrindo quantos são reais. Mas o que fizer com essa descoberta é coisa sua, somente sua. Algum dia verá o motivo de minha distância. Mas não existe alguma coisa que você possa falar sobre esse sonho? Insisti. Só posso dizer que não foi um sonho. Foi uma jornada ao desconhecido. Uma jornada necessária, devo dizer. E ultra pessoal. Mudou de assunto e começou a falar sobre outros aspectos de seus ensinamentos. Daquele dia em diante, a despeito de meu medo e da relutância de Dom Juan em me aconselhar, tornei-me um viajante regular àquele mundo esponjoso. Descobri de imediato que, quanto maior minha capacidade de observar os detalhes dos sonhos, maior a facilidade de isolar os batedores. Se eu escolhesse reconhecer os batedores como uma energia estranha, eles permaneciam algum tempo em meu campo perceptivo. Se escolhesse transformar os batedores em objetos semi-conhecidos, eles ficavam ainda mais tempo, mudando erraticamente de forma. Mas se eu seguisse revelando em voz alta meu intento de ir, os batedores realmente transportavam minha atenção sonhadora para um mundo além do que eu posso normalmente imaginar. Dom Juan dissera que os seres inorgânicos estão sempre propensos a ensinar, mas não tinha dito que eles estão propensos a ensinar apenas sobre o sonhar. Havia afirmado que o emissário do sonho, por ter uma voz, é a ponte perfeita entre aquele mundo e o nosso. Descobri que o emissário não era apenas a voz de um professor, e sim a voz de um vendedor extremamente sutil. Ele repetia sempre e sempre, no momento adequado, as vantagens de seu mundo. Ainda assim me ensinava coisas valiosíssimas sobre o sonhar. Ouvindo, eu compreendia a preferência dos feiticeiros antigos pelas práticas precisas. Para o sonhar perfeito, a primeira coisa a fazer é calar todo o diálogo interno, ele me disse uma vez. Para obter melhores resultados em calar o diálogo, ponha entre os dedos cristais de quartzo com 5 a 7 centímetros de comprimento ou algumas pedras de rio finas e lisas. Dobre ligeiramente os dedos e aperte os cristais ou as pedras. O emissário disse que pinos de metal, se fossem do tamanho e da grossura dos dedos, eram igualmente eficazes. O procedimento consistia em apertar pelo menos 3 objetos finos entre os dedos de cada mão e criar uma pressão quase dolorosa nas mãos. Uma pressão que tinha a estranha propriedade de calar o diálogo interno. A preferência expressa do emissário eram os cristais de quartzo. Disse que eles davam melhor resultado, ainda que, com a prática, qualquer coisa servisse. Cair no sono num momento de silêncio total garante uma entrada perfeita no sonhar, disse a voz do emissário. E também garante o estímulo da atenção sonhadora. Sonhadores devem usar um anel de ouro, o emissário disse outra vez, de preferência um pouquinho apertado. A explicação do emissário foi que um anel assim serve como ponte para os sonhadores voltarem à superfície do mundo cotidiano, ou para afundar de nossa consciência cotidiana no reino dos seres inorgânicos. Como que funciona essa ponte? Perguntei. Não tinha entendido qual era a relação. O contato dos dedos com o anel estabelece a ponte.
disse o emissário. Se um sonhador vem ao meu mundo usando o anel, esse anel atrai e prende a energia de meu mundo. E quando for necessário, essa energia transporta o sonhador de volta ao seu mundo. Ele provoca uma constante sensação familiar em seu dedo. Durante outra sessão do sonhar, o emissário disse que nossa pele é o órgão perfeito para transportar ondas de energia da modalidade do mundo cotidiano para a modalidade dos seres inorgânicos, e vice-versa. Recomendou manter a pele fresca e livre de pigmentos ou óleos. Também recomendou que os sonhadores usassem um cinto apertado, uma faixa na cabeça ou um colar, criando um ponto de pressão que atua como um centro de troca de energia na pele. O emissário explicou que a pele automaticamente filtra a energia, e o que precisávamos fazer para que a pele não somente filtrasse, mas também trocasse energia de uma modalidade para outra, era expressar o intento em voz alta, durante o sonhar. Um dia a voz do emissário me deu um bônus fabuloso. Disse que, para assegurar a agudeza e a precisão de nossa atenção sonhadora, devemos tirá-la de trás do céu da boca, onde um enorme reservatório de atenção está localizado em todos os seres humanos. A sugestão específica do emissário era treinar e aprender a disciplina e o controle necessário para apertar a ponta da língua no céu da boca durante o sonhar. Uma tarefa tão difícil e desgastante, disse o emissário, quanto encontrar a própria mão no sonho, mas uma tarefa que, depois de realizá-la, dava os resultados mais espantosos, em termos de controlar a atenção sonhadora. Recebi uma profusão de instruções sobre todos os temas imagináveis, instruções que eu prontamente esquecia se não me fossem infinitamente repetidas. Pedi conselho a Dom Juan para resolver esse problema de esquecer. Seu comentário foi tão breve quanto eu esperava. Concentre-se apenas no que o emissário diz sobre o sonhar. Eu agarrava com tremendo fervor qualquer coisa que o emissário repetisse vezes suficientes. Fiel à recomendação de Dom Juan, somente segui seus conselhos quando se referiam ao sonhar. Pessoalmente, corroborei o valor de sua instrução. A informação mais vital para mim foi que a atenção sonhadora vem de trás do céu da boca. Custou um esforço enorme sentir, enquanto sonhava, que estava apertando o céu da boca com a ponta da língua. Assim que consegui, minha atenção sonhadora assumiu vida própria e tornou-se, devo dizer, mais aguda do que minha atenção normal no mundo cotidiano. Não precisei de muito tempo para deduzir como deve ter sido o profundo envolvimento dos feiticeiros antigos com os seres inorgânicos. Os comentários e os avisos de Dom Juan sobre o perigo desse envolvimento tornaram-se mais vitais do que nunca. Tentei ao máximo atender aos seus padrões de autoexame e nenhuma indulgência. Assim, a voz do emissário e o que ela dizia tornou-se para mim um enorme desafio. Precisava evitar a todo custo sucumbir à tentação implícita na promessa de conhecimento dada pelo emissário. E tive de fazer tudo sozinho, já que Dom Juan continuava se recusando a ouvir meus relatos. Você precisa me dar pelo menos uma pista do que devo fazer. Insisti numa ocasião quando eu tive coragem suficiente para pedir. Não posso, ele disse com um tom definitivo. E não peça outra vez. Já disse, nesse caso os sonhadores devem ser deixados a sós. Mas você nem mesmo sabe o que eu desejo perguntar. Ah, sei sim. Você quer que eu diga se está certo viver num daqueles túneis? Nem que seja só para saber o que a voz do emissário está falando. Admiti que esse era exatamente o meu dilema. No mínimo eu queria saber o que estava implícito na afirmação de que alguém poderia viver num daqueles túneis. Eu próprio passei pelo mesmo problema, prosseguiu Dom Juan, e ninguém pôde me ajudar, porque essa é uma decisão extremamente pessoal e definitiva. Uma decisão definitiva, tomada no momento em que você verbaliza o desejo de viver naquele mundo. Para conseguir que você verbalize esse desejo, os seres inorgânicos
vão atender aos seus desejos mais secretos. Isso é realmente diabólico, Dom Juan. Pode dizer isso de novo, mas não somente com relação ao que está pensando. Para você, a parte diabólica é a tentação de ceder, especialmente quando existem tantas recompensas enormes em jogo. Para mim, a natureza diabólica do reino dos seres inorgânicos é que ele pode muito bem ser o único santuário que os sonhadores têm no universo hostil. Ele é realmente um porto seguro para os sonhadores, Dom Juan? Ele é definitivamente um porto seguro para alguns sonhadores. Não para mim. Não preciso de escoras nem de corrimãos. Sei quem sou. Estou sozinho no universo hostil e aprendi a dizer que seja. Esse foi o fim da conversa. Ele não dissera o que eu desejava ouvir, mas eu sabia que até mesmo o desejo de saber o que seria viver num túnel quase significava escolher aquele modo de vida. Eu não estava interessado numa coisa dessas. Tomei nesse momento a decisão de continuar os exercícios de sonhar sem mais nenhuma implicação. Rapidamente, contei a Dom Juan. Não diga nada, ele aconselhou, mas compreenda que, se decidir ficar, sua decisão é definitiva. Vai ficar aqui para sempre. Para mim é impossível julgar objetivamente o que aconteceu nas incontáveis vezes que sonhei com aquele mundo. Posso dizer que parecia um mundo tão real quanto qualquer sonho pode ser real. Ou posso também dizer que parecia tão real quanto o nosso mundo cotidiano. Sonhando com aquele mundo, fiquei consciente do que Dom Juan me dissera muitas vezes, que sob a influência do sonhar, a realidade sofre uma metamorfose. Vi-me então diante das duas opções que, de acordo com Dom Juan, são enfrentadas por todos os sonhadores. Ou remodelamos cuidadosamente nosso sistema de interpretação dos dados sensoriais, ou o deixamos completamente de lado. Para Dom Juan, remodelar nosso sistema de interpretação significa tentar seu recondicionamento. Significa tentar deliberadamente e cuidadosamente alargar suas capacidades. Vivendo de acordo com o caminho dos feiticeiros, sonhadores economizam e acumulam a energia necessária para suspender o julgamento e assim facilitar essa remodelação pretendida. Ele explicou que se escolhermos o recondicionamento de nossos sistemas de interpretação, a realidade se torna fluida e o âmbito do que pode ser real é aplicado sem colocar em perigo a integridade da realidade. Sonhar, então, abre de fato as portas para outros aspectos do que é real. Se escolhermos deixar de lado o nosso sistema, o âmbito do que pode ser percebido sem interpretação cresce imensuravelmente. A expansão de nossa percepção é tão gigantesca que ficamos com muito poucas ferramentas para a interpretação sensorial. Resta-nos assim uma sensação de infinita realidade, que é irreal, ou de infinita irrealidade, que pode muito bem ser real, mas não é. Para mim, a única opção aceitável era reconstruir e alargar meu sistema de interpretação. Sonhando no reino dos seres inorgânicos, eu me via, de sonho para sonho, diante da consistência daquele mundo, começando com o isolamento dos batedores e, em seguida, ouvindo a voz do emissário e atravessando os túneis. Passava através deles sem sentir nada e, mesmo assim, permanecendo consciente de que o espaço e o tempo eram constantes, ainda que não em termos discerníveis através da racionalidade, sob condições normais. Entretanto, ao noticiar a diferença ou a ausência ou profusão de detalhes em cada túnel, ou ao perceber a sensação de distância entre os túneis, ou a perceber o tamanho ou a largura aparentes de cada túnel, eu chegava a um senso de observação objetiva. As áreas onde essa reconstrução de meu sistema interpretativo tiveram efeito mais dramático foram no conhecimento de como me relacionava com o mundo dos seres inorgânicos. Naquele mundo, que era real para mim,
Eu era uma bolha de energia. Podia disparar pelos túneis como uma luz movendo-se rápida, ou podia engatinhar pelas paredes, como um inseto. Se voasse, uma voz me dava informações consistentes, não arbitrárias, sobre detalhes das paredes onde havia focalizado a atenção sonhadora. Esses detalhes eram protuberâncias intrincadas, como o sistema Braille de escrita. Quando me arrastava nas paredes, podia ver os mesmos detalhes com maior precisão e ouvir a voz dando descrições mais complexas. A consequência inevitável foi o desenvolvimento de um ponto de vista dual. Por um lado, eu sabia que estava tendo um sonho. Por outro, sabia que estava envolvido numa jornada pragmática, tão real quanto qualquer jornada no mundo. Esse corte genuíno era uma corroboração do que Dom Juan dissera. A existência dos seres inorgânicos é o maior desafio à nossa racionalidade. Só depois de realmente suspender meu julgamento, senti algum alívio. Num determinado momento, quando a tensão de minha postura insustentável estava quase me destruindo, acreditando seriamente na existência atestável dos seres inorgânicos, e ao mesmo tempo acreditando seriamente que tudo era apenas um sonho, alguma coisa em minha atitude mudou drasticamente, mas sem qualquer solicitação da minha parte. Dom Juan afirmou que meu nível de energia, que vinha crescendo continuamente, chegou a um limite que me permitia deixar de lado suposições e pré-julgamentos sobre a natureza do homem, da realidade e da percepção. Naquele dia me enamorei do conhecimento, independente da lógica ou do valor funcional e, acima de tudo, independente da conveniência pessoal. Quando minha pesquisa objetiva sobre o tema dos seres inorgânicos passou a não importar mais, o próprio Dom Juan puxou o assunto de minha jornada de sonho naquele mundo. Disse: "Não creio que você esteja consciente da regularidade de seus encontros com os seres inorgânicos." Ele estava certo, eu nunca me preocupara em pensar naquilo. Comentei a estranheza de minha desatenção. "Não é uma desatenção", disse ele. "É a natureza daquele reino. Estimular o segredo. Os seres inorgânicos se escondem em mistério, na escuridão. Pense naquele mundo, estacionário, com o objetivo fixo de atrair-nos, como moscas em direção ao fogo. Há uma coisa que até agora o emissário não ousou lhe contar, que os seres inorgânicos estão atrás de nossa consciência, ou da consciência de qualquer ser que cai em suas redes. Eles dão conhecimento, mas cobram um preço, nosso ser total. Quer dizer, Dom Juan, que os seres inorgânicos são como pescadores? Exatamente. Em algum momento o emissário vai lhe mostrar pessoas que ficaram presas lá, ou outros seres que não são humanos, que também ficaram presos. Repulsa e medo devem ter sido minha resposta. As revelações de Dom Juan me afetaram profundamente, mas no sentido de criar uma curiosidade incontida. Eu estava praticamente arquejando. Os seres inorgânicos não podem forçar ninguém a ficar com eles, prosseguiu Dom Juan. Viver no mundo deles é uma questão voluntária, mas eles são capazes de aprisionar qualquer um, atendendo aos nossos desejos, mimando-nos e cedendo a nossas vontades. Cuidado com a consciência, que é imóvel. Consciências assim precisam buscar movimento, e fazem isso, como eu disse, criando projeções fantasmagóricas, às vezes. Pedi a Dom Juan para explicar o que queria dizer com projeções fantasmagóricas. Ele disse que os seres inorgânicos prendem-se aos sentimentos mais íntimos dos sonhadores e jogam impiedosamente com eles. Criam fantasmas para agradar ou apavorar os sonhadores. Lembro-me de que eu lutara com um daqueles fantasmas. Explicou que os seres inorgânicos são soberbos projecionistas que se deliciam em se projetar como imagens na parede. Os feiticeiros antigos foram derrubados por sua confiança vazia naquelas projeções. Continuou. Os feiticeiros antigos acreditavam que seus aliados tinham poder,
Não percebiam que seus aliados eram energias tênues projetadas através de mundos, como num filme cósmico. Está se contradizendo, Dom Juan. Você mesmo disse que os seres inorgânicos são reais. Agora diz que são apenas imagens. Quero dizer que, em nosso mundo, seres inorgânicos são como imagens de cinema projetadas numa tela. E posso até mesmo acrescentar que são como imagens móveis de energia rarefeita projetada através das fronteiras de dois mundos. Mas e quanto aos seres inorgânicos no mundo deles? Também são como imagens móveis? De jeito nenhum. Aquele mundo é tão real quanto o nosso. Os feiticeiros antigos descreviam o mundo dos seres inorgânicos como uma bolha de cavernas e poros flutuando num espaço escuro. E descreviam os seres inorgânicos como tubos ocos colados juntos, como as células de nosso corpo. Os feiticeiros antigos chamavam-no de cacho imenso, de labirinto de penumbra. Então todo sonhador vê aquele mundo do mesmo jeito? Certo. Claro. Todo sonhador o vê como ele é. Você pensa que é especial? Confessei que alguma coisa naquele mundo me dava o tempo todo a sensação de que eu era especial. O que criava esse sentimento agradável e nítido de ser exclusivo não era a voz do emissário do sonho ou qualquer coisa na qual pudesse pensar conscientemente. Foi exatamente isso que derrubou os feiticeiros antigos, disse Dom Juan. Os seres inorgânicos fizeram com eles o que estão fazendo agora com você. Criaram um sentimento de que eram especiais e exclusivos. E um sentimento ainda mais pernicioso, sentimento de poder. O poder e a sensação de ser especial são forças corruptoras insuportáveis. Cuidado. Como foi que você evitou o perigo, Dom Juan? Fui àquele mundo algumas vezes e nunca mais voltei. Dom Juan explicou que, na opinião dos feiticeiros, o universo é predador, que os feiticeiros, melhor do que qualquer pessoa, precisam levar isso em conta em suas atividades diárias de feitiçaria. Ele achava que a consciência é intrinsecamente compelida a crescer, e o único modo de crescer é através de lutas, de confrontações, de vida ou morte. A consciência dos feiticeiros cresce enquanto eles sonham, prosseguiu. E no momento em que ela cresce, alguma coisa lá fora reconhece o crescimento, reconhece e faz uma oferta. Os seres inorgânicos são os compradores dessa consciência nova e aumentada. Sonhadores precisam estar alerta o tempo inteiro. São a presa no momento em que se aventuram naquele universo predador. O que você sugere para ficar seguro, Dom Juan? Estar alerta a cada segundo. Não deixar que nada nem ninguém decida por você. Só vá ao mundo dos seres inorgânicos quando quiser. Honestamente, Dom Juan, eu não saberia como fazer isso. Assim que isola um batedor, sinto uma pressão tremenda para ir. Não tenho a menor chance de mudar de ideia. Qual é com quem você acha que está brincando? Você pode definitivamente parar. Só não tentou. Insisti sério que para mim era impossível. Ele não prosseguiu com o assunto e agradeci por isso. O sentimento perturbador de culpa começara a me atacar. Por algum motivo desconhecido, o pensamento de interromper conscientemente o chão dos batedores jamais me ocorrera. Como sempre, Dom Juan estava certo. Descobri que podia mudar o curso do sonhar intentando esse curso. Afinal de contas, eu realmente intentava que os batedores me levassem para o seu mundo. Era viável que, se eu deliberadamente intentasse o oposto, meu sonhar seguisse o caminho oposto. Com a prática, minha capacidade de intentar as jornadas até o mundo dos seres inorgânicos tornou-se extraordinariamente aguçada. Uma capacidade cada vez maior de intentar trouxe um controle cada vez maior sobre minha atenção sonhadora. Esse controle adicional me deixou mais ousado. Senti que podia viajar com impunidade, porque conseguia interromper a jornada a qualquer momento que desejasse. Sua confiança é muito assustadora, foi o comentário de Dom Juan quando contei.
a seu pedido sobre o novo aspecto do controle da atenção sonhadora. Por que deveria ser assustadora? Perguntei. Eu estava realmente convicto do valor prático do que descobrira. Porque a sua confiança é a confiança de um idiota. Vou contar uma história de feiticeiro, que vem bem a propósito. Não fui eu quem testemunhou, e sim o professor do meu professor, o Nagual Elias. Dom Juan disse que o Nagual Elias e o amor da sua vida, uma feiticeira chamada Amália, perderam-se na juventude, no mundo dos seres inorgânicos. Nunca antes eu ouvira Dom Juan falar sobre feiticeiros que fossem o amor da vida de qualquer pessoa. Sua afirmação me espantou. Perguntei sobre essa inconsistência. Não é uma inconsistência. Simplesmente evitei o tempo todo contar histórias sobre a afeição dos feiticeiros. Você vive tão supersaturado com amor que desejei dar uma folga. Bom, o Nagual Elias e o amor de sua vida, a feiticeira Amália, perderam-se no mundo dos seres inorgânicos. Eles não foram lá sonhando, e sim com seus corpos físicos, como isso aconteceu a Dom Juan. Seu professor, o Nagual Rosendo, tinha temperamento e práticas muito próximas às dos feiticeiros antigos. Ele pretendia ajudar Elias e Amália, mas, em vez disso, empurrou-os para além de algumas fronteiras mortais. O Nagual Rosendo não pretendia provocar essa passagem. O que desejava era colocar os dois discípulos na segunda atenção, mas o que obteve foi o seu desaparecimento. Dom Juan disse que não iria entrar nos detalhes daquela história longa e complicada. Só iria contar como eles se perderam naquele mundo. Afirmou que o erro de cálculo do Nagual Rosendo foi presumir que os seres inorgânicos não têm o menor interesse em mulheres. Seu raciocínio era correto e foi guiado pelo conhecimento dos feiticeiros de que o universo é marcadamente feminino, que a masculinidade, sendo o oposto da feminilidade, é bastante escassa e, portanto, desejada. Dom Juan fez uma digressão e comentou que talvez a escassez de elementos masculinos seja o motivo do domínio injustificado dos homens em nosso planeta. Desejei permanecer nesse tópico, mas ele prosseguiu com sua história. Disse que o plano do Nagual Rosendo era dar instruções a Elias e a Amália exclusivamente na segunda atenção. Para isso, seguiu a técnica dos feiticeiros antigos. Atraiu um batedor durante o sonhar e comandou que ele transportasse seus discípulos para a segunda atenção, deslocando seus pontos de aglutinação para o posicionamento adequado. Teoricamente, um batedor poderoso poderia deslocar sem qualquer esforço seus pontos de aglutinação para o posicionamento adequado. O que o Nagual Rosendo não levou em consideração foi a velhacaria dos seres inorgânicos. O batedor deslocou o ponto de aglutinação dos discípulos, mas deslocou-os para um posicionamento no qual seria fácil transportá-los fisicamente para o reino dos seres inorgânicos. Isso é impossível transportar fisicamente? Perguntei. É possível. Ele me assegurou. Nós somos energia, mantida numa forma e numa posição específica, pela fixação do ponto de aglutinação num determinado posicionamento. Se esse posicionamento é modificado, a forma e a posição dessa energia irá mudar de acordo. Tudo o que os seres inorgânicos precisam fazer é colocar nosso ponto de aglutinação no posicionamento exato. E lá vamos nós, como uma bola, levando sapato, chapéu, tudo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, Dom Juan, com toda certeza, especialmente se a soma total de nossa energia for correta. Obviamente, a soma total das energias combinadas de Elias e Amália era uma coisa que os seres inorgânicos não poderiam desprezar. É absurdo confiar nos seres inorgânicos. Eles têm seu próprio ritmo, que não é humano. Perguntei a Dom Juan o que exatamente o Nagual Rosendo fez para mandar os discípulos até aquele mundo. Sabia que era estupidez perguntar, que ele forçosamente ignoraria a pergunta.
Minha surpresa foi genuína quando ele começou a contar. O processo é de uma simplicidade total. Ele fechou os discípulos num espaço muito pequeno, como um armário. Em seguida entrou no sonhar. Chamou um batedor dos seres inorgânicos, verbalizando seu intento, e em seguida verbalizou o intento de oferecer os discípulos ao batedor. O batedor, naturalmente, aceitou a oferta e levou-os no momento em que eles estavam com a guarda baixa, fazendo amor dentro do cubículo. Quando Nagual abriu o cubículo, eles não se encontravam mais lá. Dom Juan explicou que doar pessoas aos seres inorgânicos era exatamente o que os feiticeiros antigos costumavam fazer com os discípulos. O Nagual Rosendo não pretendia isso, mas foi levado pela crença absurda de que os seres inorgânicos estavam sob seu controle. As manobras dos feiticeiros são mortais, prosseguiu Dom Juan. Insisto que você seja extraordinariamente consciente. Não se envolva no pensamento de que tem alguma confiança idiota em si próprio. Mas o que aconteceu finalmente com Nagual Elias e Amália? Perguntei. Nagual Rosendo precisou ir fisicamente àquele mundo, procurar por eles. E encontrou. Encontrou, depois de lutas enormes, mas não pôde trazê-los totalmente. De modo que os dois jovens permaneceram para sempre semi-prisioneiros daquele reino. Você os conheceu, Dom Juan? Claro, conheci, e posso assegurar que eles eram bastante estranhos.